Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é um efeito que nós vamos criar do Excel do zero, onde nós vamos mudar os gráficos ao passar o mouse. Então, aquele efeito que a gente tem também em outros sistemas, a gente consegue fazer ele dentro do Excel. Então, ao passar o mouse, você vai ter então uma mudança do gráfico mostrando então o mês atual, o mês anterior, ou ainda uma comparação e ainda mudando o tipo de gráfico de linhas para o gráfico de barras. Isso aqui pode ser facilmente adaptado para qualquer outro tipo de gráfico, então você vai achar bem interessante para poder utilizar, por exemplo, em dashboards e nos seus relatórios para mostrar visões diferentes, simplesmente ao passar o mouse, dando um efeito muito interessante. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos como esse toda terça e todo sábado. O link para download dessa aula está gratuito aqui embaixo, pode baixar ele e acompanhar ele aqui do zero como fazer. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, que é a nossa formação profissional em Excel, que vai desde o Excel básico até a programação VBA. Então, muito mais do que você vê hoje de programação nesse vídeo, você vai aprender na nossa formação. Tem mais de 114 horas, 9 cursos, certificado. Você ainda vai ter acesso vitalício para sempre. Compra uma vez e pode utilizar ele para sempre. Um dos melhores custos-benefícios que você vai encontrar no mercado e uma formação feita por profissionais MVP Microsoft e consultores com larga experiência no mercado, tá bom? Então é isso, e ainda te dou 30 dias de garantia. Então, caso não goste, é só entrar em contato que a gente cancela para você, então não tem nada a perder, só tem a ganhar, tá bom? O link está aqui embaixo também para você conhecer e se inscrever agora mesmo, começar hoje mesmo a sua formação em Excel e ser aquele profissional que vai ser procurado pelas empresas que vai ganhar aquela promoção na sua empresa, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Então aqui a gente vai fazer um efeito de, ao passar o mouse, ele trocar o gráfico. Nesse caso, a gente vai colocar o mês de setembro, o mês de outubro, o gráfico de linhas, e também uma comparação entre os dois. Não só isso a gente vai fazer com gráfico de linha, mas também com gráfico de barras, que nós vamos fazer trocar também ao clicar. Então vai ficar um efeito bem bacana, pode ser aplicado em dashboard e fica bem interessante. Então a nossa base é essa aqui. Você tem o dia, o mês, né, o mês atual e o mês anterior, a diferença, o crescimento que tivemos, e aqui tem um rótulo que foi feito da seguinte forma. Então eu tenho aqui, então B6, que é essa célula aqui, concatenado usando o e-comercial com a barra, e depois eu usei texto, a função texto, para eu formatar então como percentual, tá? Então precisa ser feito desse jeito, para ele ficar configurado, formatado dessa forma. O resto, nós temos aqui a diferença entre um e outro, tá? Fazendo a diferença do crescimento, D6, outubro dividido pelo mês anterior, menos 1, e aí a gente tem um crescimento positivo ou negativo, certo? Então, muito bem. Então, primeira coisa, vamos criar o nosso gráfico. Então, eu vou criar aqui um gráfico para setembro, por exemplo. Basta eu vir aqui selecionar Alt F1, ele já vai criar o nosso gráfico automaticamente. Eu vou ajustar ele, então, para ele ficar maiorzinho aqui. Tá? Ficar assim, tá bom? E aqui, botão direito, alterar tipo de gráfico. Pode alterar o tipo de gráfico e vir aqui para linhas, que é o que a gente vai utilizar direto aqui, tá? Ou pode vir aqui, eu também tenho um modelo pronto, tá? Alterar tipo de gráfico, modelo. E eu tenho esse gráfico aqui já prontinho, tá? Então vai ficar mais bonitinho dessa forma aqui. Eu não fiz nada aqui, a única questão foi a formatação que nós temos aqui desse lado. Botão direito, formatar eixo, só para te mostrar o que foi feito. Aqui em rótulos, que não é o nosso objetivo nessa aula hoje, né? Mas aqui eu coloquei essa formatação, ó. Coloquei a moeda, 0,0, e aqui tem uma coisa interessante. Esse ponto que nós temos depois do último zero significa dividido por 1000. Então a gente está dividindo ele por 1000 e eu botei um K para entender então que eu estou falando aqui 5.000, né? 5,0K, certo? Então se eu botasse mais um ponto ali, dividir por 1000 de novo e assim por aí vai, tá bom? Feito isso, nós temos essa formatação para o mês de setembro. Agora eu vou pegar o mês de outubro, mesma coisa, Alt F1, botão direito, alterar tipo de gráfico. Vou botar aqui gráfico de linhas, ou pode vir no modelo direto e aplicá-lo também, tá? Aplicá-lo assim. Então a gente tem o mês de outubro. É bom mudar as cores dele também para ficar mais interessante, né? Para ficar mais legal aqui o nosso gráfico. Essa é a cor que eu utilizei para azul e agora para o verde foi essa. Então, Ctrl 1 aqui eu vou botar o preenchimento e vou pegar essa cor aqui. Aqui, cliquei, botão direito, ou pode vir preenchimento também. Mais cores de preenchimento. Mudei aqui.
ele automaticamente já muda a bolinha. Agora aqui, botão direito, formatar série de dados, botão sobre o baldinho, linha sólida, e vou mudar aqui, já está com o verdinho ali, tá? Então ficou assim, ó, mês de outubro, e o mês de setembro eu coloquei embaixo, né? Mês de setembro e outubro, certo? Então a gente vai deixar sobreposto assim, depois a gente arruma. E agora eu vou fazer o último. Vou selecionar esses, outubro e setembro, Alt F1, ele criou esse gráfico. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Se eu botar gráfico de linhas, vai ver já que ele já fica assim, certo? Mas eu vou colocar aquele modelo de novo, que eu já tinha deixado ele preparado, tá? Daqui, então, o nosso modelo, certinho? Então tá aqui, ó, tá feito já. Eu não vou mexer nele aqui, dá pra ver que as bolinhas ali não ficaram bem certinhas, mas na minha intenção aqui a gente deixar tão ajustadinho. Então a gente está querendo mesmo mostrar mais a questão de mexer neles, né, de mudá-los, certo? Então estão aqui os nossos gráficos, tá? Setembro, outubro, e esse aqui eu vou botar comparação. Aqui ao final, nota que eu estou ali ali aos dias, né? Mas eu gostaria de colocar aqui então esse valor aqui, o rótulo e o percentual. Para isso, botão direito, você clica em selecionar dados também e editar aqui. E aqui eu mudo ele então. Seleciono esses dados aqui. Nota que ele já mudou. E pronto. Dou um OK. E está ali a nossa informação toda. Ok? Então tá certo. Aqui eu vou botar como comparação. Aqui. Comparação. Então os nossos gráficos aqui já estão prontos. Agora eu vou clicar aqui. Vou criar então um local onde eu vou passar o mouse e vou clicar nele ali então. Aqui eu vou colocar, por exemplo, setembro, mas eu posso pegar também a partir daqueles dados que eu tenho livre. Não mesclar aqui. Mesclar. Para colocar três botões ali. Então aqui eu vou pegar do mês de setembro, ou outubro pode ser, setembro pode ser aqui, não tem problema. Setembro igual outubro, tá? E aqui eu vou escrever comparação mesmo, certo? Então tá ali. Esse botão aqui, ele vai ter a cor do mês de setembro. O mês de setembro está azul. Então eu vou botar azul nele. Certo? Deixa eu botar ele no lugar certo de novo. Depois você tem que ajustar ele, deixar bem certinho para ele não, para no momento que fazer o efeito, ele já ficar bonitinho. Parece que está mudando ele, né? Parece que está mudando o gráfico, mas na verdade vai exibir um outro. Então nós temos aqui efeito de preenchimento, mais cores eu acho que não vai aparecer ali. Eu vou ser obrigado a pegar esse aqui de novo. Muito bem. Aqui mais cores, personalizar e pronto. Setembro, certo? Vou botar aqui uma cor. Ah, já pegou ali, ó. Então aqui nós temos esse. Aqui nós temos o verde, branco. E aqui pode colocar qualquer cor, não vai ter importância para o que a gente está fazendo aqui. As cores não têm muita importância, é mais para a gente trabalhar a informação. Aqui eu vou centralizar, então ficou assim. Então o meu objetivo é que ao passar o mouse eu troque então esses gráficos. Como é que eu vou fazer isso então? Deixa eu só concluir ele aqui também, que tem mais um outro botão que eu estou querendo criar aqui, que é para a gente criar, então, mudar os gráficos. Aqui no momento a gente tem 3 gráficos. Setembro, outubro, né, mês atual anterior, e daí da comparação. Eu também quero exibir aqui um gráfico de barras. Então a pessoa quer mudar para o gráfico de barras ou quer mudar para o gráfico de linhas, eu quero fazer isso, permitir que ele faça isso. Então, primeira coisa, eu vou copiar esse e mudar para cá. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Pode ir aqui modelo de barras e colocar direto, né? Mas eu tenho um modelinho pronto aqui, eu vou colocar esse, tá? Então esse aqui é o modelo de barras com comparação. Certinho? Então deixa eu pegar aqui, depois a gente ajusta todos eles, coloca no lugar certo, tá bom? Importante é a gente fazer os gráficos primeiro. Outubro, aqui. Mesma coisa, Ctrl 1, opa, desculpa. Botão direito, alterar tipo de gráfico. E aqui também eu vou selecionar em modelos o de colunas, certo? Então tá aqui o mês de outubro. Só que o mês de outubro, ele é verde. Então eu vou mudar ele aqui para verde. Pronto, certo? Você pode vir aqui também, ó, viu que ele ficou um contorno, né? Ou bota sem linha. Bota sem linha na borda, fica melhor. Então tá bom. Ou senão poderia mudar a cor daí para verde. Tá? E assim, fazendo dessa forma, você também não precisa mudar as séries de novo, né? Criar todo ele. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Aqui eu vou botar então modelos. Vou botar esse aqui. E aqui, como eu não tinha como tinha a borda, né? Eu vou tirar também para ele não ficar mais grosso do que esse outro ali, tá?
Então tá aqui os gráficos de barras também, certo? Agora a gente vai mudar eles, vamos dar nomes para eles, que a gente vai poder, vai ser obrigado a colocar eles também, tá bom? Então esse aqui, deixa eu pegar o mês de setembro aqui. Eu vou botar ele como mês anterior. Para eu mudar o nome do gráfico, você vai clicar em aqui, design do gráfico, vai aparecer aqui em cima, ó, tá? Então a gente vai precisar botar esses nomes que fica mais fácil para a gente localizar eles depois dentro da programação. Tem aqui, ó, mês anterior. Esse aqui, o mês de outubro. Vou clicar no mês de outubro. Mês atual. E esse último aqui, esse. Agora eu vou chamar ele de comparação. Comparação. Certo? Então aqui, ó, mês anterior, mês atual de outubro e comparação, tá? Depois a gente ajusta tudo isso, deixa bonitinho, comparação. Depois a gente ajusta e bota tudo um bonitinho um em cima do outro. Esse aqui eu vou chamar de comparação 2, para ficar fácil, até de editar depois. Comparação 2. Esse aqui, mês atual 2. E esse aqui, mês anterior 2. Feito. Muito bem. Agora, todos esses você vai colocar um sobreposto do outro, tá? Depois você ajusta para deixar bem bonitinho, arrumar um efeito, tá? Deixar eles bem bonitinhos um sobre o outro assim. Ok? Não importa a ordem, tá, deles. Ah, esse está por cima, esse está por baixo, não importa. Porque depois a gente vai exibir apenas aquele que a gente deseja, certo? Esse é o objetivo que a gente vai fazer, nós vamos fazer isso com programação, certo? Então aqui. Muito bem. Perfeito. E agora, como é que eu faço para mostrar um gráfico ou outro? Para a gente fazer isso, você pode vir aqui em Layout, painel de seleção, e você vai ver que nós temos os nossos gráficos aqui, ó. E também todos os objetos. Nesse caso, a caixa de texto e essa caixa de texto em cima. Mas aqui tem os gráficos também, ó. Mês anterior, atual, etc. Então, se eu clicar aqui, nesse olhinho ali, ele vai ocultar ou exibir aquilo que eu desejo, certo? Então, mês atual 2, por aí vai mostrando, ó. Só esse mês, tá vendo? Então eu consigo fazer com que ele exiba qualquer um dos gráficos apenas aquele, sem necessidade, então, de eu vir ali e ficar trocando eles a ordem deles. Ele simplesmente vai ocultar ou exibir cada um deles, certo? Muito bem, aqui tem a ordem também, você pode botar para frente ou para trás ou para frente, certo? Sabendo disso, então, a gente pode fazer isso utilizando macros. Para eu fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu botar dois botõezinhos onde eu vou trocar eles então aqui, tá? Deixa eu botar mais para baixo aqui. Vai ter algum gráfico que está por cima aqui, ou se não, vai ser um gráfico que está aqui sobre isso. Aí. Vamos criar dois ícones aqui onde eu vou poder trocar então entre gráfico de barras e gráfico de linhas também. Para isso eu vou clicar em inserir imagens, colocar sobre as células, para deixar o layout todo prontinho. Então tem aqui, ó, Line Chart, Graph. Então ali no download também, tá? Então aqui na planilha ela está pronta para download, né? Todo esse código, tudo isso eu estou deixando pronto para você. Você pode utilizar ele diretamente. Então tá aqui, ó, gráfico de linhas e gráfico de barras para a pessoa poder mudá-la se ela desejar, para o gráfico de linhas ou gráfico de barras. Então esses dois vão ser botões. E agora eu vou criar botões aqui em cima deles. Para fazer esse efeito, você vai vir na guia desenvolvedor, caso não esteja ativa, você vai clicar na página inicial, botão direito, personalizar faixa de opções, e vai marcar aqui, ó, desenvolvedor, vai marcar ela. Daí em desenvolvedor, você vai clicar aqui em inserir, e vai selecionar esse objeto aqui, ó, rótulo controle ActiveX. Então eu vou clicar sobre ele, e ele é um rótulo de texto, tá? Então eu vou desenhar exatamente sobre esse item aqui, por exemplo, certo? Então eu coloquei ele aqui sobre esse texto. Pode botar o nome que você quiser nele, tá? Isso não importa. Nota que ele ficou desse jeito aqui, então, ficou com texto, etc. A gente pode mudar ele. Clique em propriedades, sem sair dali ainda, certo? Sem sair dali. Você pode vir aqui mudar o nome, é interessante, inclusive, mudar o nome. Esse aqui é o mês anterior, então, LBL, mês anterior. Dá um Enter. Já mudei o name dele internamente, que eu vou chamar ele. Aqui em Caption, que é o texto que eu estou exibindo ele aqui, eu vou apagar. Vou dar um Enter. Apagou. Mas ele ficou sobre, né? Então você vai vir aqui em Style, Backstyle, e você vai mudar para FM, Backstyle Transparente. Então vai ficar assim, ó.
ele ficou sobre o nosso objeto. Quando eu clico agora, ó, sobre a célula, quando eu clico sobre ele, você vê que a célula ela está embaixo dele. Vou aqui, copiar ele, copiei, opa, desculpa. Copiei ele, vou colar aqui e vou colocar sobre outubro também. Só que daí, sobre outubro, eu vou só ajustar ele, né? Vou clicar em propriedades e agora eu vou botar aqui LBL, mês atual e pronto. Então ele já está configurado, ele já estava configurado, só criei ele. E agora eu vou clicar sobre ele novamente, vou colar aqui, puxar um pouquinho para baixo, botar ele exatamente sobre o comparação ali também. Deixa eu ver se está certinho. E aqui, LBL comparação, certo? Então cada um deles ficou com um nome. Por que eu coloquei esse objeto sobre eles? Porque ele permite ter um efeito de ao passar o mouse. Então, ao passar o mouse, ele vai fazer alguma coisa. Nesse caso, ao passar o mouse, ele vai trocar então o nosso gráfico, certo? Então, vamos fazer isso. Agora a gente vai passar para a parte de programação. Então, agora a gente vai programar ele então. Então, aqui, como a gente tinha visto antes, a gente consegue aqui exibir, então, clicando no layout de página, a gente tem no painel de seleção aqueles que a gente vai poder ocultar ou exibir. Então, a gente pode vir aqui ocultar e exibir qualquer um dos meses ali de uma forma bem fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, usar esse efeito aqui na gravação da macro. Então, você vai clicar em desenvolvedor, caso não esteja ativo, botão direito, personalizar a faixa de opções, vai marcar aqui a guia desenvolvedor, e aqui você vai fazer o seguinte, vou clicar aqui em desenvolvedor, gravar macro, vou dar um OK aqui mesmo, desse jeito mesmo, e aqui eu vou marcar aqueles que eu desejo. Então, aqui, ó, ao lado, eu vou marcar ou ocultar eles. Cuidado aqui, então, só pega os gráficos mesmo, tá? Então, aqui você vai pegar somente os gráficos e vai ocultar e exibir eles. Ele já vai gravar para você automaticamente. Então, ele já vai vir ali e já vai ocultar e gravar todos esses itens, toda essa movimentação que a gente fez dentro da macro, dentro do VBA. Clique para a gravação, clique em Visual Basic e você vai ver aqui que em módulos, nessa árvore ao lado que tem todos os objetos da planilha, você vai ter um módulo onde ele criou, então, essa movimentação. Veja, Active Sheet, Shapes.range e o Array é exatamente aquele objeto que a gente viu. Então, esse código que a gente tem aqui, ele muda a propriedade Visible para MSO True, ou seja, exibir, ou MSO False para ocultar, certo? Então, ele vai ocultar ou exibir cada um desses objetos. Como você pode notar, o nome é muito importante, que daí assim com eles a gente sabe qual é o nome do item que foi selecionado ali, certo? Então, você já sabe como faz. Você tem aqui o ocultar ou exibir, pode usar com gráfico, pode usar com botões, se você quiser também, mas aqui a gente vai passar, ao passar o mouse, ele já fazer o efeito, tá bom? Então, aqui eu vou apagar esse e a gente vai seguir então pelo nosso código que a gente tem aqui. Vou apagar ele então, a primeira coisa que a gente vai fazer são duas variáveis, lstr tipo, as string, global, lstr, selecionado, as string. A primeira variável que eu tenho aqui, que vai ficar sempre gravada, ali sempre aparecendo, é o tipo de gráfico. Se é um gráfico de barras ou um gráfico de linhas. Ele precisa saber disso. E o selecionado é para saber qual é o gráfico que está selecionado, se é o de comparação, se é o de mês atual ou mês anterior. Justamente para ele poder fazer essa troca do gráfico quando eu clicar com um botão e mudar para linhas ou para barras. Certo? Então precisa saber qual é o tipo e qual é ali, qual é o gráfico que estava selecionado naquele momento. Então agora eu vou botar aqui sub ls comparação, abre e fecha parênteses. Nele eu vou fazer assim, ó, if lstr tipo, que é o nome daquela variável que a gente tem aqui. Se o tipo for igual a vazio, então else end if. Então, se o tipo for vazio, ou seja, for um gráfico por padrão, vai ser o gráfico de linhas. Então, se por padrão for o gráfico de linhas, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui com aqueles itens, deixa eu pegar aqui, com aqueles itens aqui, ó, padrão. Então, mês atual, false, mês anterior, false, comparação, true. Então, ele vai exibir somente o gráfico de comparação. Mês anterior, mês atual, mês anterior, comparação de barras, ocultos também. E vai exibir, então, somente o de comparação de linhas. Aqui abaixo, a gente vai ter também os outros gráficos. É a mesma coisa, só que daí o gráfico de barras, vou colar aqui igualzinho embaixo, ó, igualzinho. A única diferença é que eu vou exibir o de comparação 2 aqui. Copiei aqui, bota para cá, e aqui falso. Então, todos falsos, menos o gráfico de comparação 2, que ele vai fazer, então, a exibição daquele gráfico de barras que a gente tem do 2. Tá bom?
Agora a gente tem aqui embaixo, vou mudar aqui embaixo, LSTR selecionado vai ser igual, então, a comparação. Então, vai ficar gravado como comparação o tipo de gráfico que foi selecionado, tá? E daí, quando a gente for mudar, como eu disse, de barras ou linhas, ele vai saber qual era o gráfico. Para fazer os demais, basta copiar esse, cola para debaixo, e aqui eu vou chamar ls mês atual, por exemplo. Vou mudar aqui, então, o mês atual para true, mês anterior para false, a comparação para false. Então, mês atual, de novo, mês atual para true e o mês anterior para false, deixando apenas um gráfico aqui, tá? Então, se for de linhas, ele faz esse, se for de gráfico, ele faz esse aqui. E aqui abaixo eu vou mudar para mês atual, vou chamar de atual. Atual, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, de uma forma mais resumida, você tem muito mais do que isso dentro do nosso curso. Então, se você quiser aprender mesmo a programar em VBA, nele você vai aprender desde o zero a programar em VBA. Lógica de programação até a programação bem mais avançada ali para você poder fazer os seus próprios códigos. Inclusive, temos clientes, alunos, que viraram também nossos parceiros, que vendem sistemas dentro do nosso site também. Tá? Então, você vai aprender num ótimo nível, vai poder fazer ali suas próprias automações dentro do seu sistema, tá bom? Aprender realmente a programar em Excel. Então, aqui nós fizemos o mês atual, tá? E agora eu vou fazer o mês anterior. Vou copiar ele aqui, vou colar aqui embaixo, e aqui eu vou colocar anterior. E aqui acima, mesma coisa. Eu vou vir no anterior, vou pegar aquele true que está por aqui, vou botar aqui e vou botar no anterior, certo? E esse aqui eu vou mudar para false. Anterior, anterior aqui, e false aqui. Está feito. Aqui já está para anterior, e aqui eu vou mudar, então, claro, para mês anterior também. Agora a gente falta criar aqui abaixo dele, vou dar um Enter aqui, para ele mudar o gráfico. Então, aqui, ó, Alt F11. Quando a gente clica nesse botão ou nesse botão, eu quero que ele troque automaticamente, que ele coloque, então, se eu quero o gráfico de barras ou gráfico de linhas. Para eu fazer isso, Alt F11, vou criar aqui, ó, public sub ls barras. Abre e fecha parênteses. Então, esse código aqui vai mudar ele para gráfico de barras automaticamente. Então, ele vai fazer assim, ó, muda o tipo para barras, lstr tipo, que é aquele nosso, qual o tipo de gráfico foi selecionado, vou mudar aqui para barras, minúsculo. E aqui abaixo vou colocar, seleciona o gráfico, se ele vai ser o de comparação, mês anterior, o mês atual. If lstr selecionado for igual a comparação, então else end if. Então, se for igual a comparação, eu vou chamar o ls comparação. Se não, eu vou colocar aqui, if lstr selecionado for igual a atual, então vou chamar o mês atual. Aquele código que a gente fez aqui acima, ó, mês anterior, mês atual e comparação. Ele está chamando esse código aqui, passando lá como parâmetro inicial, que ele está perguntando o tipo, para cair nesse segundo parâmetro, na segunda parte, certo? Else end if. Então, se não for comparação, não for atual, ele vai ser o mês anterior. Ele é esse mês anterior. Só isso, tá? Então tá feito o nosso código aqui para mudar para o gráfico de barras. Agora eu vou mudar para o gráfico de linhas quando eu clicar no botão de gráfico de linhas. Copio esse código, vou reaproveitar inteirinho quase. Vou botar aqui embaixo e eu vou botar aqui como linha, ou linhas, tanto faz. E aqui acima, olha, str tipo, vou apagar esse barras e pronto. Então eu estou passando para ele como vazio. O que vai acontecer? Se for vazio, ele vai cair aqui e vai exibir o gráfico de linhas. Se for preenchido com barras, ele vai cair nesse segundo e vai aparecer daquela outra forma. Feito isso, está pronto o nosso código, tá? Essa parte aqui está toda pronta. Como você viu, a gente pode reaproveitar muita coisa, eu mostrei como gravar ali, então fica mais fácil. Pode aplicar esse código diretamente no seu sistema que também vai dar certo. A única coisa é só você mudar aqui também. Alt F11, a gente voltar então para a nossa parte do Excel. Agora, em desenvolvedor, você vai clicar em modo design e vai dar um duplo clique aqui, ó, nesse objeto. Cliquei duas vezes, o que vai acontecer? Ele vai abrir então o código chamando os eventos dele. Os eventos, nesse caso, são, por exemplo, ao clicar nele, ao passar o mouse, etc. Quando por padrão, ele vai passar o clique, né? O clique do mouse. Se eu quiser deixar ali, tudo bem. Então, ao clicar sobre ele, ele vai pegar e vai trocar para aquele gráfico.
mas eu não quero, eu quero passar ao passar o mouse. Para isso eu vou usar então o movimento, o All Mouse Move. Mudei para cá, um Mouse Move. E para quem ele está fazendo? Para o mês anterior. Então quem eu vou chamar? LS mês anterior. Só isso. Então para o mês anterior, quando eu passar com o mouse, ele vai chamar aquele evento que a gente tem lá, o botão direito definição, ele vai chamar esse item aqui, ó. E daí vai mudar o gráfico. Alt F11. Mesma coisa para outubro, clica 2 vezes. Mudamos então para o Mouse Move. Apagamos a parte do mês anterior em cima. E aqui eu vou chamar LS mês atual. Alt F11 de novo, comparação, clica 2 vezes. E muda de novo para o Mouse Move. Apaga a parte de cima. E aqui eu vou chamar ele como LS comparação. Certo? Então, comparação, mês anterior, mês atual. Pronto. Alt F11 ainda. Botão direito sobre esse aqui, que é o gráfico de linhas, atribuir macro, eu vou selecionar o LS linhas, que é aquele que a gente tinha selecionado antes, que ele vai mudar para o gráfico de linhas. E aqui, botão direito, atribuir macro. Ao clicar sobre ele, eu vou chamar o LS barras, que é para mudar para o gráfico de barras. Feito? Salva aí. Clica no modo design para ele sair e vai ficar então no modo de produção, tá? Então eu não vou conseguir mais editar, clicar sobre ele assim. E agora quando eu passo o mouse, ele vai pegar e vai mudar. Mês de setembro, mês de outubro, comparação, mudando então ao passar o mouse. Daí você pode dar uma ajustadinha para ele ficar exatamente em cima ali, né? Mas você pode notar, está dando aquele efeito que era desejado. Agora eu vou mudar para o gráfico de barras. Então aqui, comparação já mudamos ali, outubro, setembro, e ele vai trocando então agora com o gráfico de barras, mostrando eles ali, certo? Mesma coisa aqui, mudando para gráfico de linhas, você vai ter então a comparação com o gráfico de linhas, com o gráfico de barras. E se você tivesse outros tipos de gráfico, logicamente, você podia usar qualquer um deles. Aqui eu estou mostrando com uma comparação, que padrão que a gente pode fazer aqui para comparar, por exemplo, as vendas de um mês. Como é que foi as vendas de um dia, né? Do dia a dia, de cada um dos meses. É um gráfico bem importante aí quando a gente trabalha com vendas diárias, certo? Então a gente consegue acompanhar o mês e ver o que está acontecendo com aquele mês ali, certo? Mesma coisa que muda aqui, então ficou bem interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O link está aqui embaixo na descrição e também o nosso curso de VBA, que faz parte da nossa formação de Excel, que vai desde o Excel básico até a programação VBA. Conheça, está aqui, clique ali embaixo também, tá? O link de download, mais uma vez, gratuito aqui, com esse exemplo prontinho para você poder aplicar aí nos seus projetos. Então, ao longo desse vídeo eu mostrei para você bem passo a passo como a gente pode fazer aquele efeito de, ao passar o mouse, ele mudar o gráfico automaticamente. Isso pode ser ajustado facilmente, inclusive para outros objetos que você tenha também, e claro, qualquer tipo de gráfico que você tenha. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, temos novos vídeos como esse toda terça e todo sábado. Também te convido a fazer o download, a planilha está gratuita aqui embaixo, código prontinho, tá? Também com um artigo que explica mais ainda onde você pode fazer essa adaptação, onde você pode fazer esse ajuste, pode copiar o código pronto do blog diretamente, caso queira também. E além disso, te convido a ser nosso aluno curso Excel completo, que é a nossa formação profissional para o mercado de trabalho, com 9 cursos no momento. Falo no momento porque sempre tem novos cursos. Só esse ano já entrou 2, Power Query e Power BI. Então nele você tem Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Power Query, Power BI, Excel Dashboards, Excel financeiro HP12C, PowerPoint. Então todos esses cursos você tem dentro da nossa grade, certo? Toda essa formação, então, você vai ter dentro da nossa grade. Ainda que Excel avançado, eu acho que eu não falei esse. Tá? Então tudo isso você vai ter dentro da nossa grade. Toda vez que tiver uma atualização com novos cursos, novas aulas, você vai receber também. Tudo isso com certificado que pode ser validado, inclusive, na nossa página. Pode criar um link ali, por exemplo, colocar no LinkedIn e ele vai mandar para a nossa página e você vai ter ali a sua nota, o seu certificado todo pronto para ser validado também. Tudo isso com acesso vitalício, compra apenas uma vez, paga apenas uma vez e tem sempre todas as atualizações. Toda vez que tiver um novo curso, novas aulas, você recebe também. Um dos melhores custos-benefícios do mercado, você vai gostar, tá? E ainda te dou 30 dias de garantia. Caso não te atenda por qualquer motivo, é só entrar em contato que a gente cancela para você, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.